Acidente com o avião da TAM completa 15 anos sem condenações. Domingo será de homenagem em São Paulo e Porto Alegre. Eram aproximadamente 18 horas e 48 minutos do dia 17 de julho de 2007, quando a Airbus A320 da TAM, hoje Latam, que vinha do aeroporto Saguado Filho, em Porto Alegre, tentou pousar do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A pista estava molhada e, por causa de uma reforma recente, ainda estava sem grooving, que são as ranhuras que facilita a frenagem do avião. A manobra para o pouso não foi bem sucedida. A Airbus acabou atravessando a pista e batendo em um prédio de cargas da própria companhia, que ficava em frente ao aeroporto paulistano. Com o choque, o avião acabou explodindo e pegando fogo. Aquele acidente, que neste domingo, dia 17, completa 15 anos, provocou a morte de 199 pessoas, 12 delas em solo. Passados 15 anos, ninguém foi responsabilizado ou cumpriu pena pelo crime. Em 2015, a Justiça Federal acabou absolvendo o ex-diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, Denise Abreu, o então vice-presidente de operações da TAM, Alberto Fagerman, e o diretor de segurança de voo da empresa da época, Marco Aurélio dos Santos de Miranda e Castro, que havia sido denunciado pelo Ministério Público Federal por atentado contra a segurança de transporte aéreo na modalidade culposa. Para a justiça, os réus não agiram com dolo e intenção. Há anos, a falta de punições pelo acidente se tornou uma marca profunda para a família das vítimas. Isso é o que contou o jornalista Roberto Correia Gomes, 66 anos, que perdeu o irmão Mário Correia Gomes, de 49 anos, empresário gaúcho do ramo de publicitário. Os punidos maiores foram as vítimas que morreram e os condenados foram seus familiares, que ficaram sem seus entes queridos e não viram justiça, falou ele em entrevista à Agência Brasil. Casos do acidente. O acidente foi investigado por 3 órgãos, um deles, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA da Aeronáutica, concluiu que uma série de fatores contribuíram para a tragédia. O relatório do CENIPA constatou, entre vários pontos, que os pilotos movimentaram sem perceber um dos manetes que determinariam a aceleração, reduzem a potência do motor para a posição mid ponto morto e deixaram o outro em posição climb, subir. O sistema de computadores da aeronave emitiu equivocadamente que os pilotos queriam arremeter, subir. O documento também revela que não havia aviso sonoro para advertir que os pilotos sobre a falha do posicionamento dos manetes e que o treinamento da tripulação era falho. A forma teórica dos pilotos, pelo qual que se apurou da época, usava apenas cursos interativos em computador. Outros problemas apontados é que o copiloto, embora tivesse grande experiência na linha de placas, horas de voo em avião moderno A320 e que não foi normatizada na época, a proibição em Congonhas de pousos de reverso, freio aerodinâmico inoperante, ponto morto, e o que impediu o pouso do avião nessas condições em situações de pista molhada. O CENIPA, no entanto, não é um órgão de punição, mas de prevenção. Ele não pontua culpados, mas as causas do acidente. O relatório sobre o acidente, portando a informação, e 83 recomendações para que tragédias como esta não se repitam. Esse relatório foi feito pela aeronáutica e contribuiu para outras 2 investigações feitas pela Polícia Civil e pela Polícia Federal,
que levaram, no entanto, à conclusão bem diferentes sobre os culpados culpados. Indiciamento. A Polícia Civil decidiu indiciar 10 pessoas pelo acidente, entre elas funcionário da empresa brasileira de infraestrutura aeroportuário Infraero, da Agência Nacional de Empresa Civil, ANAC, e da Companhia Aérea TAM. Após o incidente, por indiciamento policial, o procedimento foi levado ao Ministério Público Estadual, que incluiu mais um nome e denunciou 11 pela Justiça Privada. No entanto, essa denúncia na promotoria não foi levada à Justiça Estadual. O processo acabou sendo remetido ao Ministério Público Federal porque no entendimento do promotor, o caso se tratava de um crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo, de competência federal. Com isso, a Polícia Federal começou a investigar o caso e, final desses processos, decidiu sempre indiciar apenas os 2 pilotos, Kleiber Lima e Rendes, que difaram de saco pela tragédia. O inquérito da Polícia Federal se transformou em denúncia e nesse documento, que foi aceito pela Justiça Federal, o procurador Rodrigo Gandes decidiu, ao contrário do indiciamento feito pela Polícia Federal, denunciar 3 pessoas pelo acidente: Denise Abreu, Alberto Fagerman e Marco Aurélio dos Santos e Miranda de Castro, que acabaram sendo absolvidos pela Justiça. Em 2017, o Ministério Público Federal informou que não iria recorrer à decisão que absolvia os réus. Homenagens. Avião Latam Airlines, anteriormente TAM, linha aérea, decola do aeroporto de Congonhas e sobrevoa o Memorial 17 de Julho. Neste domingo, diversas famílias voltarão para o aeroporto de Porto Alegre e de São Paulo para prestar mais homenagens aos mortos. Em Porto Alegre, às 14 horas, familiares, amigos, representantes religiosos e autoridades se reúnem no Lago da Vida, uma rotatória próxima ao Aeroporto Internacional Salgado Filho. Neste mesmo dia, 18 horas, uma missa será celebrada em memorial das vítimas da Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Já em São Paulo, as famílias se reuniram pela manhã no Memorial 17 de Julho, local onde o incidente ocorreu. O memorial será decorado com pássaros confeccionados e que serão colocados embaixo do nome de cada vítima. Ao longo do dia, familiares irão ao local para levar flores e dedicar suas orações e pensamentos aos seus entes queridos.